Shalom, família de Deus! Mais uma vez, o canal Frutificai com uma exposição bíblica. Hoje nós falaremos sobre o tema perdão. Queridos, falaremos sobre esse tema. Meu texto base, ele não vai ser unicamente o que eu vou colocar aqui, porque falar de perdão é muito abrangente. Então falaremos de alguns versículos. Se você quiser, você pode anotar. Mas o texto base que eu vou utilizar hoje vai ser Efésios capítulo 4, versículo 32. Queridos, para eu falar uma introdução sobre esse assunto, eu queria dizer que o perdão é muito importante. Tão importante que nós temos exemplos na Bíblia que são maravilhosos, como por exemplo José a respeito de seus irmãos, Esaú a respeito de Jacó e Jesus, meu Deus, a respeito de mim. Então, queridos, o perdão é maravilhoso demais. Então, por isso, eu quero que você, que gosta desses estudos e exposições, por favor, venha se inscrever no nosso canal Frutificai Oficial. Vai aí, se inscreva, ative o sininho, veja todas as exposições e também que você possa compartilhar com pessoas que sofrem e infelizmente passam anos, décadas, sem saber o que é perdoar, sem saber a libertação de mágoa e de ressentimento que isso proporciona. Por isso, eu te peço encarecidamente, vamos ajudar o canal e vamos edificar vidas. Então, vamos ler a palavra para começarmos a falar de um assunto tão importante. Efésios capítulo 4, versículo 32, a palavra diz: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse é o canal Frutificai Oficial, começando agora. Amados, queridos, é muito importante falar sobre esse assunto. Eu, sinceramente, quando veio esse tema a mim, eu não imaginava o quanto eu poderia ter feito isso muito antes, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E falar sobre o perdão para mim é tão importante porque na minha vida eu precisei perdoar, eu precisei exercer o perdão para me libertar, para ter realmente a libertação de sentimentos que me corroíam por dentro. E para nós entendermos o significado disso, nós temos que saber o que é perdoar. Perdoar, meu querido, é tomar sobre si, é carregar, é assumir. E aí nós vamos entender esse contexto através, eu fiz tópicos para que a gente possa falar. Porque não é fácil falar de perdão somente numa ótica, temos que falar dentro de um contexto para que todos venham a entender. Então, perdão. O que é perdão? Acabei de dizer, mas vamos falar um pouco mais. Tipos de perdão. Também vamos falar por que devemos perdoar. Quantas vezes perdoar? E desculpas que impedem o perdão. São muitos, tá, querido? São muitos. Mas para a gente começar, vamos na primeira parte, o significado de perdão. Como eu disse para os amados aqui, o perdão vai muito além de falar, muito além de palavras. O perdão é uma atitude, querido. É uma atitude que ela pode ser proativa daquele que de repente foi ofendido. E ele pode ser também daquela pessoa que ofendeu, que vem com humildade, que vem com arrependimento. Isso pode acontecer. E sendo uma atitude, ela acaba trazendo uma nova atitude. Por quê? Uma vez que você, que por exemplo foi o ofendido, ou você que teve algum motivo para dizer que foi magoado, e você vai até a pessoa e a perdoa, naturalmente a pessoa que se sentir perdoada, ela vai se sentir liberta,
ela vai se sentir em paz. E isso vai trazer com que ela também venha rever os seus conceitos e venha pensar: por que eu não devo perdoar, uma vez que eu fui perdoado? Então, queridos, o perdão é tão importante que ele vai gerando um novo perdão em forma de cadeia. É um sentimento maravilhoso daquele que é perdoado. A amargura, o ressentimento, tudo vai embora. Então, o significado do perdão para mim e o significado do perdão que nós podemos ver aí, a Bíblia diz que nós devemos fazer uma vez que o nosso Deus nos perdoou através de Jesus. Vamos entender esse contexto, mas também vamos entender por que perdoar, querido. Por que você deve perdoar? Por que você deve se motivar a perdoar alguém? Bom, e aí eu vou querer falar antes dos tipos de perdão, porque vai te ajudar. Nós temos o tipo de perdão humano, que é o perdão que é horizontal, querido, que é entre nós, entre homens, entre crianças, mulheres, familiares. É horizontal o perdão humano. Agora, e o perdão divino, que é o perdão de Deus para nós? É um perdão vertical, é um perdão que vem do alto, é o perdão direto do trono do Altíssimo. Mediante isso, queridos, agora vamos por que perdoar? Essa base que eu vou dar para vocês, anotem aí, está em Mateus capítulo 6, nos seus versículos 14 e 15, que fala: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Queridos, lhe parece familiar essa parte da Bíblia? Essa parte da Bíblia é a oração do Pai Nosso. E muitas pessoas oram o Pai Nosso e não veem, às vezes, a importância e não veem a gravidade que tem dentro de cada parte. Ali condiciona você. Se você perdoa a ofensa dos homens, também Deus lhe perdoará. Porque se você não perdoar a ofensa dos homens, também Deus não lhe perdoará. Olha a condicional: se você perdoar, e também veio também, quer dizer, uma consequência do seu se. Se você perdoa, também Deus o perdoará. Então, queridos, isso é muito importante. Porque uma vez que você não perdoa, isso interrompe exatamente a graça celestial em relação ao perdão. Você vai chegar, tanto é que se nós olharmos logo após a oração do Pai Nosso, nós vamos ver que nessa parte de Mateus ele vai falar sobre uma parábola de um homem que devia muito ao seu Senhor. E mediante a ele se humilhar e pedir: não, eu vou pagar, por favor, tenha misericórdia, tenha compaixão, e o seu Senhor venha a perdoá-lo, você está perdoado. O conservo deste homem lhe devia menos, mas lhe devia. O que acontece? Ele pede a mesma compaixão, ele pede a mesma misericórdia, aquele homem não tem. Aquele homem manda prendê-lo até que ele pague. Uma vez que seu Senhor fica sabendo dessa sua falta de amor, dessa sua atitude, ele retira o seu perdão e ele manda prendê-lo e torturá-lo até que ele venha pagar tudo quanto ele devia. Queridos, o Senhor Jesus, ele tirou uma dívida que era impagável. Nós não tínhamos a menor condição de pagar a dívida de todos os nossos pecados e ofensas. Mas ele pagou. Ele pagou. E ele nos deu a liberdade
de cada ofensa, de cada pecado, de cada ação. E a única coisa que nós devemos dar continuidade é saber que nós devemos deixar livre aquelas pessoas que muitas das vezes nos ofendem. Aquelas pessoas que têm atitudes que nos trazem sentimentos negativos. Era um pecado, querido, que você não tinha condições de arcar, nem eu. Só que agora, muitas das vezes, o que acontece contra nós é pequeno. São coisas que são muito menores do que os pecados que nós tínhamos nas nossas costas. Tudo que nós tínhamos, nossas ofensas, nossos pecados, eram maiores. E o Senhor Jesus nos dá a liberdade. Querido, eu quero que você venha a imaginar que a sua dívida está paga. E se uma pessoa veio contra ti e de repente ela veio contra ti e de repente veio agir de forma errada, querido, perdoa. Assim como o Senhor Deus perdoou as suas ofensas. Porque se você não perdoar os homens, perdão horizontal, também o vosso Pai, o perdão vertical, não perdoará as vossas ofensas. Então, querido, vamos pensar muito sobre esse assunto. Ainda que para você seja recente, ainda que lhe machuque, ainda que seja algo que esteja trazendo ainda um pouco de dor, mas ore a Deus, porque ainda vem mais. O perdoar, ele não é somente difícil, mas ele é ilimitado. Como assim, Guilherme? Quantas vezes perdoar? Quantas vezes? Em Mateus 18, 21 e 22, Pedro, ele se aproxima do mestre e ele diz para o seu Senhor: até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? A sugestão de Pedro, até 7? Jesus lhe disse: não lhe digo até 7, mas até 70 vezes 7. Queridos, olhando essa matemática, ou essa resposta do mestre, nós logo pensamos, é impossível. Uma vez que vem o irmão, e olha que Pedro ele foi bem generoso. Se a mesma pessoa vem a 7 vezes pecar contra mim, será que esse é o número, vamos dizer, suficiente para eu perdoar? E o mestre não. Se alguém vier contra ti, o número não é esse. O número é 70 vezes 7. E aí eu já aproveito para dizer que para os israelitas o número 7 ele é muito representativo. Porque exatamente ele fala, 7 para eles é pleno ou completo. Então veja bem, se nós entendemos que o perdão deve ser pleno, ele deve ser completo, então é dessa forma que o Eterno aceitará. Porque não adianta, queridos, nós fazermos e falarmos assim, vamos perdoar, eu perdoei. Mas dentro de você, aquela amargura, aquele sentimento, até mesmo de você não querer nem ao menos lhe dirigir a palavra, já demonstra que realmente o perdão não foi completo, não foi pleno. O perdão não é você esquecer do que aconteceu, mas é você agir como se aquilo não lhe afetasse mais. É pleno, é completo. Uma vez que também o Senhor Jesus, ele esquece toda ofensa. Mas isso quer dizer que deixou de acontecer aquelas ofensas e aqueles pecados? Não. Isso quer dizer que o Senhor não estará
lançando ao seu rosto, não estará mais com aquela lembrança, Ele estará lhe amando. De igual forma, querido, nós temos que ter esse sentimento, porque o perdão não existe perdão parcial. Eu perdoo, mas também não quero contato, não quero falar, eu quero bem longe. Por quê? Porque há um medo, com certeza há um medo de existir uma nova decepção, ou um novo conflito que venha te amargurar. E nós também vamos entender que para os israelitas, o número 70, que Jesus começa a falar com Pedro, na cultura israelita está associada às nações estrangeiras, Bereshit Rabá, ou seja, queridos, isso quer dizer, em todas as nações, seja quem for, independente se é uma pessoa aqui, o perdão, ele alcança todas as nações, ele é universal. Por isso que eu quero dar duas características do perdão importantes, sendo universal a todos e sendo atemporal, a qualquer tempo. Ah, não, eu vou perdoar agora porque eu estou me sentindo mais feliz, eu estou me sentindo com mais capacidade. Queridos, nós não temos capacidade para perdoar. Nós temos que pedir a Deus, nós temos que orar ao nosso Senhor, porque de nós mesmos nós não conseguimos, o nosso coração não se abre para perdoar. Mas é o próprio Deus que, através do perdão dele, o perdão vertical, ele vem nos mostrar que como nós fomos perdoados, por que não perdoarmos? E aí o nosso coração vai sim se abrindo, vai sim trazendo os sentimentos bons do perdão de Deus, e nós vamos tendo a capacidade de poder perdoar e liberar o perdão. Devemos pensar nesse assunto de forma muito peculiar, muito específica, porque o perdão é algo sério. Tanto que eu vou falar sobre os benefícios de perdoar. Existe benefício, como por exemplo, se existe algo que aconteceu entre a família e se alguém perdoa, é claro que as famílias irão se unir. O exemplo que eu dei de Esaú e Jacó, eram famílias que estavam distantes, Jacó estava numa jornada diferente, só que ele quis voltar, mas ele tinha medo de voltar. Ele não sabia qual seria a reação do seu irmão. E se a reação do irmão dele fosse: ah, você pegou muitas coisas que eram minha, a primogenitura, o meu direito. E não, querido, ele foi lá, abraçou a Jacó. Ambos se perdoaram, ambos estiveram ali, se amando ali, naquele momento de se reverem. José, querido, duas famílias que estavam longe, principalmente o seu pai. Jacó, há quanto tempo não o ouvia? Mas José perdoou, sem reservas. E ainda disse que foi Deus, foi propósito de Deus, que ele estivesse naquele lugar, que ele estivesse passando por tudo que ele passou, e que eles não estivessem com seu coração pesado. Então, querido, aprendemos, escutemos e lembremos desses sentimentos que os heróis da fé, do que as pessoas que com certeza nos dão exemplo, praticam, para que nós não venhamos a deixar isso para trás. O número 490, que é o resultado da soma, para os israelitas, significa a palavra associada a tamim, cujo as letras vão dar 490. Então, queridos, eu quero agora falar sobre o benefício de perdoar, que não é pouco. Ele une, ele liberta emocionalmente, ele traz bem-estar, ele elimina os sofrimentos da mágoa, você libera quem estava, sem perdão, e isso acaba trazendo o quê? Você liberta essa pessoa. Você estará disponível e o perdão do Eterno virá até você também. Então, não é como se você estivesse fazendo uma troca. No momento em que você libera o perdão, você sente uma paz.
E essa paz é do eterno. Então, queridos, eu queria terminar aqui dizendo que nós temos que tomar cuidado, porque existem também as desculpas que atrapalham o perdão. Existem aquelas coisas que vêm ao nosso ouvido para meio que tirar o efeito do perdão. E fala assim, não é importante. Quer ver? Desculpas que muitas das vezes acontecem faz tanto tempo que nem precisa. Ou seja, você viveu tanto tempo sem liberar o perdão e a pessoa também não procurar o seu perdão, que faz tanto tempo que já nem lembro tanto. Mas se você se reaproximar e se de repente aquela situação vier à tua mente, você vai ver lá que seu coração ainda continua sem paz. Foi ele que me ofendeu. Não fui eu sou a vítima. Mais uma desculpa que impede muito perdão. Eu sou humano, eu não sou Deus. Quem perdoa é Deus. Queridos, não entremos nessa parte. E eu já dei o motivo. Nem toda ofensa é perdoável. Como não, querido? Deus nos perdoou de tudo. Deus nos deu perdão total. Ele não deu parcial. Então, queridos, eu quero terminar aqui dizendo que se você foi alvo, de repente, de ser... Você foi o ofendido, o pecado foi contra você, tenha proatividade. Ore a Deus, busque a Deus, mas tenha a proatividade de ir até a pessoa. Você vai ver que ambos estarão libertos de mágoas e ressentimentos e estarão prontos a seguirem com suas vidas. E se você, porventura, foi a pessoa que veio a cometer alguma coisa contra o seu irmão ou contra o seu próximo, não tenha vergonha. Seja humilde. Seja humilde. E arrependido, vá até essa pessoa e busque o perdão dela. Muitas são as pessoas que vão lhe mostrar a grandeza do ato que você está fazendo. Porque automaticamente, quando você for perdoado, você vai ver a dimensão que isso traz não somente para ti, mas também para outra pessoa. Por isso que essa exposição bíblica sobre perdão é importante. Porque há famílias que passam décadas, passam muitos anos sem saber o que é perdoar. E mais, acham que o perdão não é importante. Por isso eu te falo, em nome de Cristo, perdoe e seja perdoado. Seja uma pessoa que tenha paz no seu coração. Não deixe amargura, ressentimento, sentimentos negativos permearem aqui, para que você não venha ser uma pessoa que venha ter sempre aquele ponto que lhe fere, aquele ponto que lhe traz para trás, aquele ponto que lhe traz mágoas, lágrimas. Liberte-se disso. Perdoe. Canal Frutificai, mais uma vez, agradece você estar nos vendo aqui. Temos mais estudos, eu peço que você veja todos, mas peço a sua ajuda para que você possa passar para todos aqueles que precisam perdoar, a todos aqueles que precisam do perdão. Compartilhe na sua rede social e passe essa mensagem, que é mensagem de vida, da paz do Senhor. Baruch Hashem, queridos. Que Deus nos ajude a perdoar, a ti, a fazer o que é certo. Shalom.